Olá, eu sou a Lucas Salomão e hoje a gente vai mergulhar na vida de um dos guitarristas mais icônicos do rock, Ritchie Blackmore. Vamos explorar aí a infância, a vida escolar, umas polêmicas também, né? Curiosidades e, claro, entender um pouco da mente desse gênio da guitarra. Aqui a gente une música e psicologia, também sou psicóloga da terapia do esquema, então bora lá no Cada Caso um Caos. Ritchie Blackmore nasceu no dia 14 de abril de 45 numa cidadezinha na costa da Inglaterra. Pouco tempo depois, ele se mudou com a família para Middlesex quando tinha 2 aninhos. O pai, o Lewis J. Blackmore, era trabalhador, assim, correria e apaixonado por música, e a mãe, Violet, era dona de casa. Então eles formavam ali uma família com uma dinâmica bem simples, assim, mas com muito afeto, muito incentivo também. Quando o Ritchie tinha 10 anos, o pai comprou o primeiro violão, isso em 55, e matriculou ele em aulas de violão clássico, beleza. Só que assim, no começo, curiosamente, no início, o Ritchie ele se mostrou pouco talentoso e demorava muito para aprender, assim, a entender o instrumento, a tocar, Ele praticava, mas os progressos eram muito lentos. Até que quando ele tinha 13 anos, o pai já assim, sem paciência e tal, meio decepcionado, falou que ia quebrar o violão na cabeça dele se ele não progredisse. E esse episódio foi um marco, Essa pressão aí fez com que o Ritchie começasse a levar a prática mais a sério e de repente ele começou a mostrar um talento assim extraordinário. Essa experiência pode inclusive ter contribuído aí para esse esquema de padrões inflexíveis, Onde a busca pela perfeição a qualquer custo vira praticamente assim uma obsessão. Durante a escola, o Ritchie era aquele garoto introspectivo na dele, que preferia ficar ali com a guitarra ao invés de ficar com a galera ali da escola. Ele não se dava muito bem com figuras de autoridade também, detestava as aulas convencionais, dava um trabalhinho, Ele era daquele tipo que se sentia incompreendido e subestimado pelos adultos ali que estavam em volta dele. Na adolescência, ele entrou em várias bandas locais, Mas assim, aquela personalidade ali forte e exigente fazia então com que ele trocasse de banda direto. Ele sempre buscava a perfeição e não aceitava menos do que isso, assim, Então, claro, acabava gerando inúmeros conflitos. Esse comportamento era um tipo assim de insatisfação crônica, Nada nunca tá bom o suficiente, a busca ali é incessante por alguma coisa melhor, é constante, e isso também pode acontecer, inclusive, em relacionamentos, não é só na questão ali mais produtiva, vamos dizer, E em 68, quando ele tinha 23 anos, cofundou o Purple, o Deep Purple, banda que seria aí uma das mais influentes do rock. Com o Purple ele compôs riffs assim absurdos e cravou a marca na história da música. Mas, de novo, a personalidade difícil ali continuava causando. Ele era conhecido por ser extremamente exigente, por ser muito perfeccionista, e isso levava ali a desentendimentos com outros membros da banda, produtores, técnicos, enfim, geral ali em volta. Então, aqui dá para ver, mais claramente esse esquema de padrões inflexíveis em ação. Então, o Ritchie buscava a perfeição a qualquer custo, mesmo que isso significasse sacrificar relacionamentos importantes. Vai que vai. Falando assim, mais nas polêmicas, ele tinha a fama de ser temperamental, difícil de trabalhar. Durante os anos 70, a tensão dentro do Purple foi crescendo e com isso ele acabou saindo da banda em 75 e formou o Rainbow. O Ritchie queria mais controle criativo, mas a personalidade dele nessa pegada de exigência continuou sendo um problema. Ele direto, então, acabava trocando os músicos ali da banda, substituía um pelo outro, buscando sempre ali os melhores músicos, mas nunca parecia estar satisfeito. Não tinha, uma comemoração, um negócio de falar, putz, agora tá legal, vamos, virou. No Rainbow, o Ritchie continuou a criar sons fodaralhos, mas também acumulou mais polêmicas. Ele era conhecido pelo comportamento imprevisível no palco, ele parava shows ali no meio por não estar satisfeito com o som ou com a performance dos outros. Ele sentia uma necessidade extrema de controlar tudo para se sentir seguro. Naquela pegada da pessoa controladora, que é aquilo assim, se não tá no meu controle, vai descontrolar. Então ele realmente achava isso. O que acaba sendo uma ilusão, Porque no fim a gente não controla praticamente rapô nenhuma. Bom, o Ritchie também tem algumas manias ali que são bem curiosas, vamos dizer, Ele acredita assim muito fortemente mesmo em astrologia, beleza? Tem uma paixão ali por castelos e arquitetura medieval, mas assim, muito. Ele até construiu um estúdio no estilo medieval na casa dele.
O Blackmore direto também fazia os músicos repetirem sessões de gravação várias vezes até alcançar o som exato que ele tinha na cabeça. Ele pensou desse jeito, vai ter que ser desse jeito, sabe? Isso muitas vezes também deixava os caras da banda de saco cheio, mas ele, poucas ideias, não se importava. Para ele, essa história da perfeição aí era inegociável. Um aspecto interessante que vale também daquela destacada, né, com aquele amarelão Arial 72, é a possível presença ali, né, de um esqueminha de autoengrandecimento, de grandiosidade, direto assim, né, ele se vê como alguém especial e acima da média, beleza, só que assim, o que é evidenciado é o comportamento dele no palco e fora do palco, então ele muitas vezes se refere a si mesmo como o melhor guitarrista do mundo, e espera que os outros o tratem como tal. Então esse esquema aí pode ser também uma defesa contra sentimentos de inferioridade, onde ele precisa ali se sentir superior para compensar inseguranças que são bem profundas, assim, né? Então hipercompensando essa defectividade, que basicamente é a sensação de inferioridade. Por exemplo, pode acabar perpetuando aquela cena lá do pai dizendo que ia quebrar o violão na cabeça se ele não fosse o melhor e tal. Então, aquilo, né, fica cravado ali. Na vida pessoal, o Rich teve vários relacionamentos complicados, né, também, assim, ele se casou algumas vezes, tem filhos e tal, mas as exigências profissionais, a personalidade intensa ali sempre foram um desafio. Ele é casado com a Candice Night, que é esposa e também parceira musical no projeto Blackmore's Night também, que é bem da hora. Esse projeto aí mistura uma viagem, assim, né? Mistura música renascentista com rock, mostra um lado até mais calmo, assim, mais introspectivo do Blackmore, mas ainda com aquela mesma genialidade, né? Porque o cara tocando é um negócio, assim, fora da curva total. O Rich Blackmore tem características, então, aí, né, desse perfeccionismo, mas ao mesmo tempo tem também um lado rebelde e desafiador. Hoje, aos 79 anos, ele continua sendo uma lenda viva da guitarra. Pode ser complicado, pode ser um cara polêmico, mas é justamente essa complexidade aí emocional, né, e comportamental que contribuiu também para essa grandeza como artista. Essa busca constante pela perfeição, o talento assim incomparável, né? E as peculiaridades aí fazem dele uma figura única no mundo da música, evidenciando aí como suas estratégias de enfrentamento emocional, né, como essas estratégias moldaram não só a vida pessoal dele, mas também carreira profissional e tudo mais. Bom, para falar sobre, vamos ver a maravilhosa, estudadíssima, a faixa preta nos dodóis mentais, a psiquiatra querida, gente fina, a doutora Jéssica Martani, minha parceira também de atendimento multidisciplinar. Fala aí, Jess, querida. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui nesse canal maravilhoso. Eu vou falar de quem, pessoal? Dele, do lendário, mas também polêmico, como diz a Luca, precisando do quê? De uma funilaria mental. Hoje eu vou falar do Rich e eu quero falar com vocês sobre os padrões inflexíveis. Pessoal, não tem jeito, não tem como eu não falar da infância. Ah, meu Deus, de novo, doutora Jéssica, essa história. Gente, não tem jeito. A nossa infância ela é realmente muito importante e é nela que surgem aí os nossos principais padrões de comportamento, inclusive que vão influenciar a nossa vida adulta, tá? E a gente vê aí que a infância do Rich foi bem difícil, né? Tinha um pai que realmente só aceitava a perfeição, ameaçava quebrar as coisas caso ele não fosse bem, e isso pode ter transformado ele. Então, a gente vê aqui nessa busca incessante, aí fez ele ser um dos caras mais memoráveis do rock, e isso é bacana, mas assim, essa perfeição faz com que a gente seja um insatisfeito crônico. Então nada tá bom, as pessoas não estão boas, os relacionamentos, ninguém é páreo pra gente, então isso faz com que a gente se sinta sempre insatisfeito. E essa questão muito de validação, né, gente? Então, só o perfeito é que é aceito, eu só vou ser aceito se eu for maravilhoso. O que é, né, padrão inflexível? São comportamentos e pensamentos que uma pessoa repete consistentemente, tá? Mesmo que não seja boa, mesmo que seja prejudicial. Então, são pessoas aí que têm dificuldade de adaptar às mudanças, tá? Muita dificuldade com novas ideias, com novos métodos, muita necessidade de controle. E aí a gente sabe, né, gente, o que a gente controla nessa vida? Nada, né? Então, quanto mais a gente tenta controlar as coisas, mais o caos se manifesta. Quanto mais a gente tenta fazer as coisas serem do nosso jeito, mais ansiedade, mais tristeza, mais frustração e essa insatisfação crônica que vai deixando a gente cada vez mais triste, mais perturbado, tá? E aí, esse controle como um mecanismo de defesa, né? Então, ele desenvolveu essa necessidade obsessiva de controlar tudo, todos os aspectos da sua performance, ambiente musical, as pessoas,
pessoas. Isso fez com que ele tivesse o quê? Um comportamento, gente, muito imprevisível, né? Então, trocava toda hora de integrante, parava o show dele no meio do nada, porque ele achava que não estava bom. Então, assim, essa perfeição travava ele, tanto na parte vida profissional quanto na pessoal também. Você imagina a gente se conviver com uma pessoa dessa? Ele se intitulava, sou o melhor guitarrista do mundo. Ele tinha uma expectativa de ter um tratamento especial. Isso, com certeza, teve raízes na infância, onde ele achava que o quê, gente? Que só o melhor seria realmente valorizado. Isso foi uma crença, e tornou ele o quê, gente? O que é isso aqui? Ah, pelo amor de Deus, né? Um super de um pé no saco. Então, essa pessoa, ela vai ter dificuldade nos relacionamentos da vida, nos relacionamentos de tudo, até para você encontrar um relacionamento, porque ninguém é páreo com uma pessoa dessa, que é o quê? Que é um deus, né? E aí o preço, né, gente? Então, assim, reconhecimento mundial, bacana, teve, mas a troco do quê? A troco de muita pressão constante, inovação musical, mas ficou também muito isolado, que só ele era bom. Influência duradoura, só que muita instabilidade emocional. Realização artística, só que muita dificuldade interpessoal, tá? E aí, gente, essa parte é importante. Pessoas com esses padrões podem desenvolver ansiedade, depressão e muitos aí transtornos de personalidade, como o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, o paranoide, o esquizoide, o narcisista. Então aí, gente, vale a reflexão. O que nós estamos fazendo na nossa vida? Na vida hoje que só a perfeição também é aceita. As redes sociais influenciando a gente. Então assim, pessoal, a troco de quê? Qual é o preço? Precisa ter um equilíbrio e a gente precisa cuidar o quê? Da nossa mente, da nossa saúde mental. Bom, é isso, pessoal. Luca, Ale, um beijo no coração de vocês, um beijo aí, galera do Cada Casa. Valeu demais, Jéssica Martani. Segue ela lá no Instagram, doutora Jéssica Martani, maravilhosa. E você que assistiu até aqui, só tenho a agradecer. E a gente se encontra aqui no Cada Caso um Caos. Aproveita e manda também a sua sugestão aqui nos comentários, o que você achou do vídeo e vamos que vamos, beleza? E me segue no Insta, Luca89FM. Valeu!